Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. FND se transformou em um grande balcão de negócios. Esquema de consultorias falsas é operado por indicados do PL e do PP, por meio de empresas laranja, e foi montado após o casamento de conveniências de Bolsonaro com o Centrão. O fundo bilionário que deveria beneficiar a educação, virou um balcão de negócios para favorecer os aliados do governo, o Ministério da Educação, MEC, está se tornando rapidamente a maior vitrine de malfeitos e desvios do governo Bolsonaro. Os escândalos já revelados incluem a articulação de pastores lobistas em busca de comissões, o sobrepreço na aquisição de ônibus escolares, verbas para a construção de escolas fake e o envio de kits a colégios que nem têm água encanada. Agora, a Isto É teve acesso a documentos que comprovam existir também um esquema de consultorias fake, que funcionam por meio de empresas laranja, e geram caixa para partidos da base aliada do governo. A fonte de recursos é o rico Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FND, que gerencia um orçamento de 55 bilhões de reais. Bolsonaro delegou o controle do FND ao PP logo após celebrar sua aliança com o Centrão, em 2020. O presidente do órgão, Marcelo Lopes da Ponte, foi indicado pelo atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ponte era o seu antigo chefe de gabinete no Senado. Ciro foi um dos pilotos do casamento do Grupo Fisiológico com Bolsonaro, assim como Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, atual partido do presidente. E Valdemar virou outro manda-chuva do FND, que se transformou no maior balcão de negócios de interesses paroquiais, para cooptar prefeituras e aliados. A caixa preta do FND funciona sob a batuta desses dois caciques. Desde que começaram a surgir as denúncias de corrupção, o governo tenta evitar que a oposição instale uma CPI para investigar desvios no FND de acordo com denúncias enviadas à reportagem da Isto É. O esquema de consultorias fake é comandado por Gabriel Medeiros Vilar, que já trabalhava no MEC antes do governo Bolsonaro, mas passou a atuar em coordenação com os dois políticos. Gabriel, de apenas 27 anos, que também é conhecido como Menino de Ouro, ou Menino Raposo, por sua agilidade, é diretor de articulação e projetos educacionais, e seria o responsável por toda a articulação política do esquema, já que ele sempre manteve um bom relacionamento com vários parlamentares. É ele quem bate o martelo sobre liberação de orçamentos e consultorias. Já fazia parte dos quadros do MEC, mas se fortaleceu na atual gestão. Recentemente, ficou conhecido por ter comprado um automóvel cujo valor é incompatível com o salário que ele recebe. O suposto esquema conta ainda com a participação de um homem forte indicado por Valdemar da Costa Neto, Garigão Amarante, diretor de ações educacionais do FND, responsável pelo recebimento de emendas para aplicação em programas de alimentação e transporte escolar. Ele também foi flagrado com um automóvel de valor incompatível ao seu salário. A Diretoria de Tecnologia e Inovação está a cargo de Paulo Roberto Guimarães Júnior, que substituiu Paulo Roberto Aragão Ramalho, também indicado por Valdemar. Após este ter sido exonerado em outubro do ano passado por indício de fraude em convênio assinado pelo FND, Paulo Ramalho conheceu Valdemar Costa Neto na época em que o cacique do PL foi preso por envolvimento no esquema do mensalão. Ramalho era uma espécie de tutor de Valdemar, quando este ficou em prisão domiciliar. Desde então viraram amigos e Valdemar, que sempre lhe foi grato, em 2020 indicou Ramalho para o cargo no FND. Como sua diretoria só mexia com recursos para movimentar a própria diretoria, Ramalho começou a tentar fechar alguns contratos via Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios, então sob a gestão de Renata da Guiar, que acabou sendo exonerada. Ela foi substituída por Gustavo Lopes de Souza, indicado por Ciro Nogueira, e este passou a ser responsável receber emendas para aplicação programas de financiamentos estudantis. O esquema de consultorias envolve a contratação de firmas suspeitas, que recebem até R$300 mil mensais. Fontes informaram para Isto É que Gabriel Medeiros Vilar ficaria com 5% do montante, e a diferença seria enviada para os partidos. De acordo com as informações, as contratações dos consultores e das empresas de consultoria são articuladas pela funcionária terceirizada Lázara Caroline Martins, cujo nome consta como bolsista com função de professora no cadastro do FND, mas ela é terceirizada pela empresa GE Serviços Terceirizados e não tem diploma de professora. Detalhe: no cadastro de consulta pública do FND, o nome de Lázara Caroline aparece como bolsista do FND desde 2011, sendo que ela começou a trabalhar lá, como secretária há menos de 2 anos.
Quem a contratou foi Paulo Ramalho. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do FND informou serem 6 os projetos vigentes de cooperação internacional no âmbito do órgão, mas não respondeu quais empresas de consultoria foram contratadas nem os valores pagos por cada uma delas. A reportagem teve acesso ao nome de 2 dessas companhias, a TES Telemática e Sistemas, e a AGE Serviços Terceirizados. Mas os telefones de contato que estão no site são inexistentes. O que se sabe é que esse esquema de consultorias começou em 2020. Um ano antes, o Ministério da Educação, MEC, anulou um acordo de assistência técnica e contratação de consultores que havia sido firmado com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, OED, desde 2008. Quando o ministro Abraham Ventral pediu demissão da pasta, o Centrão entrou e o esquema começou. Escândalos em sérios escândalos no FND se sucedem. As propinas e vantagens ilícitas de prefeituras de todo o Brasil com participação dos pastores lobistas Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura levaram à queda do ministro Milton Ribeiro. Desde o início do ano passado, os religiosos intermediavam verbas do FND com municípios para a construção de escolas, creches e fornecimento de equipamentos e serviços de educação. Tudo com o aval do presidente. Depois da queda do ministro, uma licitação de ônibus escolares que ocorreria no início de abril indicava um sobrepreço de 732 milhões de reais. A licitação previa a aquisição de 3.850 veículos, para o programa Caminho da Escola. Conforme dados do setor técnico do MEC, cada veículo deveria custar R$ 270,6 mil. Apesar das indicações em contrário, o presidente, Marcelo Pontes, e do diretor de Ações Educacionais, Garigão Amarante, aprovaram o negócio em que o governo poderia pagar até R$ 480 mil por cada ônibus, o que aumentaria o valor total da compra em 55%, passando de R$ 1,3 bilhão para 2,045 bilhões, uma diferença de R$ 745 milhões. Depois da denúncia, a licitação foi suspensa pelo ministro Walton Alencar, do TCU. Agora já se sabe que o FND autorizou a construção de 2.000 escolas, apesar de haver outras 3,5 mil com obras paradas em todo o país. Isso tudo repassando recursos que seriam insuficientes para sua execução, e no esquema operado pelo indicado de Ciro Nogueira. No Piauí, reduto do ministro da Casa Civil, seriam construídas 52 escolas fake, abandonando outras 99 obras que estavam em andamento no estado. A maioria quase que absoluta dos contratos para a realização das obras por lá foi feita com prefeituras piauienses comandadas pelo PP. O esquema garante que deputados aliados conquistem votos em suas bases com obras que, na prática, nunca sairão do papel por falta de previsão orçamentária. O FND também destinou 4,1 milhões de reais à compra de caminhões frigoríficos para o transporte de merenda escolar. 3/4 da verbas eram destinados a 14 cidades governadas por prefeitos do PP, sendo 9 no Piauí, reduto eleitoral de Ciro Nogueira. Outro líder do PP, Arthur Lira, atuou para liberar dinheiro de um kit robótica, para escolas que não têm água nem computadores em Alagoas, seu reduto eleitoral. 7 municípios receberam 26 milhões de reais por meio do orçamento secreto, esquema criado na gestão do atual presidente da Câmara. Os kits foram comprados por preço bem superior ao praticado no mercado, com valores liberados em velocidade incomum. A atual cúpula do Centrão não tem o monopólio da bandalheira no FND. Em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, impediu-se a licitação de 3 bilhões de reais para aquisição de notebooks para colégios pelo país. Numa única escola em Minas Gerais, cada um dos 255 estudantes receberia 117 laptops. O edital foi cancelado, mas nunca foram apontados os responsáveis. Freio nas investigações desde que começaram a surgir as denúncias de corrupção no MEC. O governo e a oposição vêm travando uma batalha para travar ou instalar uma CPI, para investigar o que vem acontecendo na educação com os recursos do FND. Neste ano de 2022, o FND tem um orçamento aprovado no valor de 64,78 bilhões de reais. O senador Randolph Rodrigues, Rede AP, que está à frente da batalha para instalar a CPI, busca, desde semana passada, obter as 27 assinaturas que são necessárias. Até poucos dias ele havia conseguido reunir as assinaturas necessárias, mas 3 senadores resolveram retirar seus nomes da lista: Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, Stevenson Valetim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e o Everton Rocha, do PDT do Maranhão.
Randolph acusa o governo de agir com sua tropa de choque para impedir a CPI. Para ele, as denúncias envolvendo o MEC demonstram que se estabeleceu um balcão